35 milhões de reais em 30 dias. Esse foi o faturamento que o Carlinhos Maia declarou de uma única edição do reality dele. E da mesma boca que declarou esse número, saiu numa entrevista a frase de que humilhado é você que ganha um salário mínimo. Nesse vídeo eu vou te mostrar a máquina de negócio que existe por trás do influenciador mais polêmico do Brasil. Você vai entender por que marca grande paga até 600 mil reais numa cota de patrocínio dele, mesmo depois de cada polêmica que tem acontecido. Por que o cancelamento nenhum derrubou o faturamento dele até hoje. E principalmente o que essa máquina toda ensina, na prática, sobre a sua empresa, o seu cliente e a sua reputação. Porque a lição que fica desse caso vale para qualquer tipo de negócio, do restaurante até a indústria, fábrica e tudo mais. Eu vivo de entretenimento há mais de 15 anos, eu produzo eventos, né? Já sentei dos dois lados da mesa de patrocínio, já vendi cota para marca, já contratei influenciador para divulgar projetos meus. E esse bastidor de cota, de publi e de audiência que vira dinheiro, eu conheço por dentro porque é meu mercado há muito tempo. E existe um detalhe nesse modelo de negócio que quase ninguém percebe. Um detalhe de contrato, de estrutura mesmo. Quando você enxerga esse detalhe, você entende o porquê ele pode falar o que quiser, ser condenado na justiça, virar assunto no país inteiro e o dinheiro continua entrando. Eu vou abrir esse detalhe daqui a pouco e te adianto uma coisa. Depois que você vê, você nunca mais olha para esse tipo de influenciador do mesmo jeito. Primeiro os fatos, porque aqui o canal Opinião vem depois dos números, certo? Carlinhos Maia é um humorista e empresário de Alagoas, que gente simples, a família, os vizinhos, e transformou isso num império. Hoje, o principal produto desse império chama Rancho do Maia, um reality feito dentro da propriedade dele, em São Miguel dos Milagres, onde confina celebridades e criadores de conteúdo, monta prova, monta festa e transmite tudo pelas redes sociais. E é aí que vem a parte que interessa num canal de negócio. O próprio Carlinhos Maia declarou que uma edição faturou 35 milhões de reais e a outra chegou a 40 milhões, e que a média fica na casa dos 30, num projeto de 30 a 35 dias. Tem noção? Para você ter uma noção desse tamanho, tem muita rede de varejo com 100 lojas que demora um trimestre inteiro para faturar isso. A tabela comercial vazou na imprensa. 600 mil reais para a marca que quiser 30 segundos de ativação em todos os shows. 300 mil em uma conta, numa cota intermediária. 100 mil na cota de entrada. Isso é preço de cota do camarote de Fórmula 1. E as marcas pagam. Pagam porque a audiência dele entrega um volume e engajamento que pouca mídia no Brasil consegue entregar. Até aqui é uma história de sucesso, né? Um cara que saiu do interior de Alagoas e montou uma operação de mídia que fatura como uma indústria, eu respeito operação bem montada. E essa é muito bem montada. O problema começa quando a gente aperta o play no que esse personagem fala quando a câmera tá ligada. E é aqui que entra a comparação que dá o nome a esse vídeo. Se você assistiu The Boys da Amazon, o contexto é rápido. A série imagina um mundo onde super-heróis existem de verdade, só que eles pertencem a uma corporação chamada Vault, que gerencia esses heróis como um produto. Marketing, filme, boneco, patrocínio, tudo isso. E o herói número 1 dessa corporação é o Capitão Pátria, que na frente das câmeras ele é o símbolo do país, salva avião, abraça criancinha, chora em rede nacional, e atrás das câmeras ele despreza exatamente as pessoas comuns que aplaudem ele. A série inteira é uma sátira sobre isso. O herói é uma marca, a bondade é o roteiro, e a corporação segura a imagem porque a imagem é o ativo que paga a conta de todo mundo. E tem uma ironia dentro da ironia. O criador da série, o Eric Kripke, já falou publicamente que não sabe mais o que fazer com a parcela do público que ainda idolatra o Capitão Pátria, como se ele fosse um herói de verdade. Ele chegou a perguntar se essas pessoas estão de fato assistindo a série, porque o personagem foi escrito como vilão desde o primeiro episódio. Ou seja, a sátira foi tão bem feita que parte da audiência se apaixonou pelo vilão que a sátira denuncia. E guarda essa informação. A minha leitura, né, é o seguinte, eu assumo que o Brasil produziu a versão de carne e osso desse roteiro. Um personagem público que nasceu como o herói do povo, o menino pobre que venceu, o cara que dá casa para quem precisa e que, com o microfone aberto, trata as pessoas comuns. As mesmas que construíram a audiência dele do jeito que você vai ouvir agora. Com uma diferença importante em relação à série. Aqui a Vault e o Capitão Pátria são a mesma pessoa. Ele é o herói e é a corporação que gerencia o herói. Vamos usar o que ele falou com data, porque aqui nada é tirado de contexto. Dezembro de 2024, entrevista de frente com a blogueirinha, um dos maiores talk shows da internet brasileira. Questionado sobre os quadros dele, que o público considera meio humilhantes, o Carlinhos respondeu reclamando de quem critica e soltou a frase que você ganha salário mínimo para ficar servindo ali enquanto os outros estão milionários. A internet resumiu o título que rodou o país. Humilhado é você, que ganha um salário mínimo. Uma pessoa com mais de 20 milhões de seguidores olhou para quem vive de salário mínimo, que é a realidade de boa parte da audiência, que fez ele
ele ser o milionário. E usou o salário da pessoa como uma régua de humilhação. Isso tá gravado, o link da matéria vai estar na descrição, inclusive. 7 meses antes, em maio de 2024, no programa Surubom, da Giovanna Eubank e do Bruno Gagliasso, ele já tinha entregado a chave do personagem. Frase dele, literalmente: eu nunca fui um cara humilde, eu nunca tive essa humildade que o brasileiro gosta que você tenha. E na mesma conversa, quando questionaram o fato da carreira dele ter sido construída filmando gente pobre, ele se defendeu assim: eu não cresci filmando os pobres, eu cresci filmando o pobre que era eu, e a minha realidade. Presta atenção nessa engenharia de frase. A origem pobre dele virou uma licença comercial. Como ele já foi pobre, filmar pobre virou uma autobiografia. E a crítica morre na praia, nesse caso. E é uma defesa inteligente. Eu reconheço a habilidade retórica quando eu vejo. Só que ela não responde a pergunta central. Se era só autobiografia, por que o conteúdo que mais rende engajamento no perfil dele até hoje envolve pessoas humildes em situação de constrangimento? A resposta honesta apareceu na própria entrevista da blogueirinha, quando ele explicou que quem se humilha e por quanto. E o público ri de quem se humilha por salário mínimo e aplaude de pé, igualzinho a plateia da Vault. Agora o detalhe que eu prometi lá no começo. O que muda a sua forma de olhar para esse mercado, no negócio de influência, o seguidor é o produto. O cliente de verdade é a marca que paga a cota. Deixa eu desenhar isso com um pouco mais, né, de clareza. Quem paga os 600 mil reais da conta Master do Rancho do Maia é uma empresa. E o que essa empresa está comprando? A atenção. Atenção de quem? Dos milhões de seguidores. Então a pessoa que segue, comenta, briga nos comentários, defende o ídolo com unhas e dentes, está do lado errado do balcão. Ela é a mercadoria sendo vendida, empacotada em formato de audiência. O follower, o seguidor gera o estoque. A marca compra esse estoque. O influenciador é a prateleira. Quando você entende toda essa estrutura, as coisas começam a fazer mais sentido. E faz sentido ele poder falar que humilhado é quem ganha um salário mínimo, porque o humilhado da frase é o produto. E o produto reclamando na gôndola nunca cancelou contrato nenhum. Quem poderia cancelar é o cliente, a marca. E a marca olha a planilha de alcance, engajamento e conversão antes de olhar para qualquer manchetezinha em jornal. Enquanto a polêmica aumenta o alcance, a polêmica é o lucro. E na série, a Vault faz exatamente essa conta a cada escândalo do Capitão Pátria. O departamento de crise mede se a audiência subiu ou desceu e decide se o herói pede desculpa ou dobra a aposta. No caso do brasileiro, a conta é feita na mesma mesa em que o escândalo acontece, porque o herói e a corrupção e a corporação dividem o mesmo CPF. E é por isso que indignação de comentário nunca derrubou o faturamento dele. Indignação também é engajamento. E engajamento também é estoque. E esse vídeo também provavelmente vai servir de engajamento para ele. E para essa tese ficar de pé sozinha, ela precisa de um caso concreto. Então segura os 3 que vem agora, todos documentados. Caso 1, maio de 2025, a justiça condenou o Carlinhos Maia a pagar 200 mil reais de dano moral para Luiz Antônio dos Santos, um morador do Mato Grosso que tem má formação óssea no rosto. O Carlinhos tinha publicado uma comparação entre o rosto dele depois de um procedimento estético e a foto do Luiz Antônio como piada. No pronunciamento, ele disse que achou a decisão estranha, que a imagem já rodava na internet há anos e ele nem sabia se o rapaz era brasileiro. Ou seja, a defesa dele foi dizer que humilhou sem checar quem estava sendo humilhado. Caso 2, agosto de 2025, um ex-participante do reality se ajoelhou na lama na frente da propriedade dele, implorando por uma vaga na edição seguinte. Ele filmou a cena, postou nos stories para os milhões de seguidores e quando ele disse que estava ali por ele respondeu: por mim não. E a mulher na lama virou um conteúdo na rede social do cara. Caso 3, novembro de 2025, candidatos chegaram a invadir o portão do rancho atrás de vaga no reality de Natal. Gente disposta a passar por qualquer coisa para entrar na máquina, porque a máquina se tornou, na cabeça de muita gente simples, a única porta visível para uma vida melhor. E antes de seguir por outro lado dessa história, e existe sim o outro lado, deixa eu te pedir uma coisa rápida. Se esse tipo de análise te serve, se inscreve aqui no canal e considera, né, deixar o like, um comentário, que é esse tipo de coisa que sustenta esse trabalho de pesquisa aqui com fontes. E comenta aqui embaixo o que você acha desses quadros, certo? Se essas análises, essas teses minhas realmente fazem sentido. E compartilha com alguém que precisa ouvir isso, porque engajamento é literalmente o assunto desse vídeo e é o que decide se essa análise chega para mais gente e abre mais a cabeça. Agora vamos para o outro lado, porque a análise séria, né, tem que olhar as duas vertentes. O Carlinhos Maia doa muito, inclusive, tá? E em julho de 2025, ele entregou uma casa nova para uma idosa surda em São Miguel dos Milagres e disse que aquela era a 100ª doação da vida dele. Tem registro de casa para a família, tem em situação de vulnerabilidade, 50 mil reais para um fã que sobrevivia catando latinha, reforma, imóveis, eletrodoméstico. Isso é real, tá? E seria hipocrisia minha fingir que isso vale zero. A pergunta que interessa é outra. Por que as duas coisas convivem no mesmo personagem? E a resposta tá no roteiro do Capitão Pátria. O herói da Vault
Vault salva o avião quando a câmera tá filmando. A cena do resgate é o produto que sustenta a marca do herói. E a marca do herói é o que permite todo o resto. No caso do Carlinhos, cada casa doada vira um conteúdo. Cada choro de gratidão vira um story. Cada entrega de chave vira um pico de engajamento e blindagem na reputação dele. A doação é verdadeira? É. Mas ao mesmo tempo, a campanha de marketing mais barata e mais eficiente que esse império todo já produziu. 100 casas ao longo de uma carreira que fatura 30 milhões em um mês de reality show é um percentual de caridade que qualquer diretor financeiro assinaria dando risada. E tem um detalhe que pra mim define o personagem. Quando criticaram uma dessas doações, a resposta dele foi chamar os críticos de carniceiros. E até a caridade, quando questionada, vira briga. O herói não admite a auditoria na própria bondade, certo? Na minha visão de empresário, isso diz mais do que qualquer uma outra polêmica. E deixa eu trazer isso pro meu mundo, porque eu já vivi essa estrutura bem de perto. Quando eu comecei a contratar influenciador para divulgar evento, eu fazia a conta que todo empresário faz. Seguidor, alcance e preço. Planilha limpa, direta e reta. E tem uma época que eu aprendi da pior forma, com ingresso encalhado, que aquela conta estava errada. O influenciador com número gigante entrega o barulho. E o barulho enche uma timeline, né? Um feed. Só que quem compra ingresso é gente que confia. E eu comecei a abrir o perfil e ler os comentários, acompanhar de perto, antes de fechar qualquer publi. E ver se quem tá ali como influenciador, como que ele tratava aquela audiência. Se respondia com deboche ou com respeito. E a regra que eu tirei de tudo isso, que eu uso até hoje nas minhas empresas, e repito para os mentorados que eu acompanho, é a mesma engrenagem desse vídeo aplicada ao contrário. Se para ele o seguidor é um produto, para mim, anunciante, aquele seguidor é o meu cliente potencial. E eu vou colocar a minha marca na mão de alguém que trata o meu futuro cliente como um mero estoque, a audiência aprende com o ídolo como ela deve ser tratada. O público que aceita ser humilhado pelo ídolo chega no seu evento, no seu produto, na sua loja, esperando qualquer coisa e confiando em nada. Marcas que se associam a esse ambiente alugam um público e junto aluga o clima. Teve um projeto que eu paguei menos por um influenciador 10 vezes menor, uma audiência que ele tratava pelo nome, e a conversão de ingresso vendido bateu um número gigantesco com muita folga comparado com outras publis que eu já tinha feito. E esse dia a planilha mudou para sempre. Eu parei de comprar só o alcance e comecei a comprar relação, conexão, comunidade ativa. E aí vem a pergunta que todo mundo faz. Mas e o cancelamento? A sabedoria de internet jura que a polêmica assim destrói carreiras. O número diz outra coisa. Depois da frase do salário mínimo em dezembro de 2024, veio a condenação em maio, a cena da lama em agosto e em março de 2026 ele anunciou o faturamento de mais de 30 milhões na edição seguinte do Rancho, comemorando em entrevista com a frase: se isso não é bombar, você entende? Então o cancelamento sozinho encosta no cliente errado. Quem assina o contrato é a marca, e a marca só se mexe quando o risco de imagem dela não o dele passa a custar mais do que o alcance rende. Só que essa conta tem prazo, e eu vou te mostrar o primeiro sinal do prazo vencendo. Dia 27 de dezembro de 2025, o próprio Carlinhos veio a público nos stories admitir que tinha passado dos limites, que tinha se afastado da imagem que construiu, né? E que precisava, na palavra dele, voltar a ser o velho Carlinhos. E repara que isso aconteceu depois de um ano inteiro de polêmicas acumuladas. E na minha leitura de empresário, esse pronunciamento é um documento de gestão. O personagem estava desvalorizando a marca e anunciou um recall do produto. O velho Carlinhos, o humilde do interior, é a versão que vende. O Capitão Pátria, que apareceu nas entrevistas, é a versão que está começando a assustar o cliente que importa, o anunciante. E é exatamente o arco da Vault em toda a temporada. O herói passa do ponto, a corporação mede o estrago e lança uma campanha de reposicionamento com ele abraçando crianças, por exemplo. E aliás, esse tipo de auditoria fria de marca, de olhar o negócio como um ativo e decidir o que valoriza e o que destrói, é o trabalho que eu faço também na consultoria para empresários. O link vai estar aqui na descrição. E o que isso tudo tem a ver com a sua empresa, que talvez nem dependa de rede social? Absolutamente tudo, porque a estrutura se repete em qualquer tipo de negócio, só muda a escala. Toda empresa tem dois públicos, quem paga e quem sustenta. No caso dele, quem paga é a marca e quem sustenta são os seguidores. No seu caso, pode ser o cliente final e a sua equipe, por exemplo. Pode ser o contrato grande e os 50 contratos pequenos. Pode ser o investidor e o consumidor da ponta. A tentação de tratar bem só quem assina o cheque e tratar o resto como estoque aparece em absolutamente todos os negócios, todos os dias. E funciona no curto prazo. O caso desse vídeo prova que funciona espetacularmente no curto prazo. São 40 milhões de provas por edição. A pegadinha é que a reputação funciona como um ativo de liquidez travada. Você consegue gastar ela durante anos sem sentir, porque a cobrança demora para chegar. E quando a cobrança começa a chegar, ela chega de uma vez só, pela porta que você menos esperava. O funcionário-chave que sai, por exemplo, o fornecedor que corta prazo, a marca que muda de garoto propaganda, o
antigo cliente que some sem reclamar, o silêncio de quem te abandona custa muito mais caro do que o barulho de quem te critica. E se você quer um teste prático para aplicar amanhã na sua operação, ele cabe em uma pergunta: como a sua empresa trata quem descobriu que, num determinado momento, ela não precisa mais? O ex-cliente, o candidato reprovado, o fornecedor destronado, o funcionário na saída? A resposta para essa pergunta é a sua reputação real. O resto é campanha de marketing, enfim. Como esse vídeo mostrou, qualquer vault pode produzir toda esse awareness, né? E eu fecho com uma previsão e, de novo, é uma leitura minha, tá? O modelo de negócio da humilhação vai continuar faturando alto ainda por um bom tempo, porque atenção paga bem e indignação gera atenção. Só que o dinheiro do anunciante está ficando cada vez mais covarde, no bom sentido. As marcas globais medem muito o risco de imagem com o rigor que há 5 anos era um luxo de multinacional. E o pronunciamento de dezembro mostrou que até o maior operador desse modelo no Brasil sentiu o cliente titubear. E a minha aposta é que nos próximos anos a cota grande migra para influenciador que se comporta como uma mídia profissional, com previsibilidade, e o modelo do escândalo vai sobreviver muito menor, mais barato e mais dependente de plateia fiel. O Kripke passou 5 temporadas avisando que o Capitão Pátria era o vilão, e parte da plateia aplaudiu ele mesmo assim. Plateia que aplaude não paga a cota do patrocínio. Quem paga essa cota é a empresa, e a empresa, mais cedo ou mais tarde, vai começar a fazer conta de risco. E se você chegou até aqui, você é o tipo de empresário que prefere entender a máquina em vez de só reagir à manchetezinha. E se você quer alguém do seu lado olhando para a sua empresa com essa mesma frieza de análise, reputação de marca, posicionamento, crescimento, esse é exatamente o trabalho que eu faço na mentoria para empresários. Então tem call individual comigo e é uma turma limitada. A gente olha para o seu negócio de perto e monta um plano. O link do WhatsApp está no link na descrição aí embaixo e no primeiro comentário fixado. Me chama lá que a gente conversa sem muito compromisso, só para ver se encaixa no seu momento. E agora, responde nos comentários, porque eu leio todos e gosto de interagir com vocês. Você acha que o público que aplaude sabe que é o produto ou descobre mais tarde? Quero ler essa sua visão sobre, né, o mercado. E o vídeo que tá aparecendo aqui é o que eu indico, né, o que eu acho que faz sentido para você assistir depois desse daqui, beleza? Te vejo no próximo vídeo. Valeu!